Algumas pessoas parecem inofensivas à primeira vista. No início, demonstram simpatia, proximidade e até um certo carisma. Mas, com o passar do tempo, sua verdadeira essência começa a emergir. Sem perceber, você pode se tornar alvo de manipulação, ter sua energia drenada e começar a questionar sua própria percepção da realidade. Se não estiver atento, sua vida pode entrar em um caos difícil de reverter. Mas como identificar essas pessoas antes que seja tarde demais? Será que existe um padrão invisível que pode nos alertar sobre indivíduos que podem prejudicar nossa paz? Carl Jung dedicou-se a estudar os aspectos ocultos da psique humana e revelou sinais que podem te ajudar a enxergar o perigo antes que ele se torne uma ameaça real. Neste vídeo, vou te mostrar como reconhecer esses sinais e, mais importante, como se proteger deles. Nosso instinto não nos engana. Se já aconteceu de você conhecer alguém e, sem nenhuma razão aparente, sentir um desconforto inexplicável, saiba que isso não é coincidência. Talvez o tom de voz, o olhar ou até mesmo a presença dessa pessoa tenha te causado uma inquietação silenciosa. Porém, na tentativa de agir racionalmente, muitos ignoram esse aviso interno, acreditando que é um julgamento precipitado ou uma paranoia infundada. Antes de seguirmos, quero te fazer uma pergunta. Você já se deu conta de como a energia das pessoas ao seu redor pode afetar sua paz e seu bem-estar? Às vezes, sem perceber, acabamos nos cercando de pessoas que sugam nossa energia e é essencial reconhecer isso. Se esse tema está ressoando com você, não deixe de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com quem você acha que também pode se beneficiar dessas reflexões. Agora, eu quero saber de você, de que cidade você está assistindo? Já teve alguma experiência com pessoas que, mesmo sem querer, trouxeram caos para a sua vida? Me conta nos comentários. Quero saber o que você pensa sobre isso. E se ainda não se inscreveu, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho. Assim, você não vai perder nenhum dos nossos próximos vídeos que trazem insights valiosos para você se proteger e manter o equilíbrio em sua vida. No entanto, Jung nos ensina que captamos sinais sutis antes mesmo de compreendê-los conscientemente. Esse fenômeno está ligado ao que ele chamou de inconsciente coletivo, um reservatório profundo de conhecimento herdado por gerações. Ele nos permite perceber ameaças antes que possamos explicá-las logicamente. Em outras palavras, aquela sensação estranha não é superstição, mas um alerta vindo das camadas mais profundas da mente. Vou te contar algo real. Certa vez, um amigo me apresentou a uma pessoa. À primeira vista, parecia educada, articulada e sabia exatamente como se portar. No entanto, algo nela me incomodava. Um incômodo silencioso que eu não conseguia explicar. Meu corpo dava sinais. Um aperto no peito, um desconforto no estômago, mas eu ignorei. Afinal, como eu poderia julgar alguém sem provas concretas? O tempo passou e aos poucos a verdade veio à tona. Atrás da fachada amigável, havia uma personalidade manipuladora e falsa. Tudo fazia parte de um jogo bem arquitetado. Foi então que compreendi algo fundamental. A energia nunca mente. O erro não está em sentir esse alerta, mas em ignorá-lo. Se eu tivesse confiado no meu instinto desde o início, teria evitado uma grande dor de cabeça. O que muitos chamam de intuição nada mais é do que um mecanismo de defesa refinado pela evolução. Jung explicava que esse tipo de conhecimento não surge do nada, mas de informações que captamos antes de conseguirmos verbalizá-las. Portanto, aprender a ouvir sua intuição não é superstição, é inteligência emocional e sobrevivência. E ao longo deste vídeo, você vai descobrir como fortalecer essa percepção e evitar pessoas que podem trazer problemas para a sua vida. Nosso cérebro tem uma capacidade extraordinária de captar sinais invisíveis aos olhos, como expressões rápidas, variações no tom de voz e gestos sutis. Muitas vezes, essas pequenas pistas revelam a verdadeira intenção de alguém, antes mesmo que tenhamos consciência disso.
Já teve a sensação de que algo estava estranho ao conhecer uma pessoa, mas não sabia explicar exatamente o quê? O que está acontecendo é que seu inconsciente está detectando padrões familiares, talvez até de situações passadas que te causaram medo ou insegurança. Pode ser que tenha visto um sorriso que não parecia sincero, ou notado algo no olhar que transmitia um desprezo disfarçado. Quando isso ocorre, você pode não entender de imediato, mas a sensação é clara. Algo não está certo, e o mais comum é tentar ignorar, já que sua mente racional busca justificar aquilo como algo passageiro ou exagerado. Mas, como Carl Jung nos ensinou, o inconsciente capta essas informações muito antes de nosso consciente ser capaz de interpretá-las. Agora surge a dúvida: como saber se estamos realmente percebendo algo real ou apenas sendo paranoicos? A resposta está na constância do sentimento. A intuição verdadeira é discreta, porém persistente. Se aquela sensação de desconforto se mantém, ela precisa ser levada a sério. Paranoia, por outro lado, é volúvel e se altera a cada momento. Se você sente um medo irracional de várias pessoas, mas essa sensação muda constantemente, pode ser um sinal de insegurança interna, não uma intuição genuína. Jung sempre dizia que o inconsciente tem uma percepção mais rápida e afiada do que o consciente. Quando, portanto, você sentir aquela sensação vaga e inexplicável sobre alguém, mesmo que sem motivo lógico aparente, não ignore. Na maioria das vezes, essa sensação inicial é o único aviso que você terá antes que uma situação desconfortável se agrave. Além disso, há algo mais que é crucial entender. Algumas pessoas, ao invés de demonstrar comportamento agressivo ou manipulador, possuem uma habilidade bem mais traiçoeira. Elas não atacam diretamente, mas têm o poder de drenar sua energia aos poucos. No momento, você pode nem perceber, mas sempre que está por perto, você se sente exausto, sem explicação clara. Como se sua vitalidade fosse sendo retirada lentamente até você perceber que se perdeu em algum ponto no processo. Neste vídeo, vou te ensinar a reconhecer esses sinais e entender quem são essas pessoas antes que elas te esgotem. Preste atenção, pois este é um dos pontos-chave para que você consiga se proteger e manter a sua energia intacta. Carl Jung observava que algumas pessoas, ao não conseguirem acessar sua energia interna, acabam buscando a energia de outros, tornando-se vampiros emocionais. O mais intrigante é que muitas vezes elas não são vistas como ameaças, mas podem ser extremamente encantadoras. Quero compartilhar algo que me fez entender esse comportamento. Conheci uma pessoa que parecia ser incrível. Ela sempre estava disponível, era carismática e cativante. No entanto, com o tempo, percebi algo estranho. Depois de cada conversa, eu me sentia vazio. Não havia discussões, mas algo em mim se apagava. Foi aí que percebi que ela não falava para criar uma conexão genuína, mas para absorver a energia dos outros. Sua presença era uma constante demanda por atenção, e o esgotamento dela acabava sendo o meu também. Jung falava sobre a sombra, o que nos ajuda a entender esse comportamento. A sombra é aquilo que uma pessoa não aceita em si mesma e que acaba projetando nos outros. No caso dessa pessoa, era uma carência emocional que, sem perceber, eu também comecei a carregar. Algumas pessoas não te machucam diretamente, mas vão te desgastando aos poucos. É difícil perceber essa drenagem, porque as pessoas que fazem isso geralmente não são agressivas, mas sabem manipular a situação. Elas te fazem sentir culpado por não estar sempre disponível, e quando se afastam, o alívio é notável. A ausência delas traz uma sensação de leveza, mostrando que estavam realmente drenando sua energia, muitas vezes sem saber. Essas pessoas não lidam com o próprio vazio emocional e acabam projetando esse peso nos outros. Algumas pessoas, quando não conseguem encontrar a luz dentro de si mesmas, acabam tentando roubar a energia dos outros.
E o mais importante de tudo é entender que você não é responsável por curar essas pessoas. Você não tem a obrigação de carregar o caos emocional delas. Se alguém está te drenando, você tem todo o direito de proteger sua própria energia e se afastar. Caso contrário, aos poucos você vai se apagando sem perceber. E o que torna tudo ainda mais perigoso é que algumas pessoas não só drenam sua energia, mas também fazem com que você duvide de sua própria realidade. Existem formas de manipulação muito mais sutis e perigosas do que uma agressão direta. Elas acontecem de maneira quase imperceptível, mas podem destruir sua confiança sem que você perceba. Quando alguém começa a fazer você duvidar da sua própria realidade, está usando uma das formas mais cruéis de manipulação. Isso é algo que Carl Jung falava com frequência. O que não conseguimos lidar dentro de nós, projetamos nos outros. E algumas pessoas, em vez de enfrentarem suas próprias sombras, acabam te impondo as delas. Essa manipulação não envolve gritos ou ameaças evidentes. Ela se apresenta de forma mais sutil, nos gestos pequenos e nas palavras disfarçadas. É quando alguém diz, isso nunca aconteceu, você está imaginando. Ou então, você está exagerando como sempre. Ou ainda, eu nunca disse isso, você está confusa. Aos poucos, você começa a questionar sua própria percepção da realidade. Eu mesma passei por algo assim. Uma pessoa próxima a mim frequentemente me fazia sentir que minhas emoções não eram válidas. Quando eu falava sobre algo que me incomodava, a resposta dela era sempre a mesma. Isso não é para tanto. Você está exagerando. Ou então, se fosse um verdadeiro problema, não seria só você a perceber isso. No começo, achei que talvez eu estivesse exagerando. Talvez fosse eu quem estivesse vendo tudo errado. Mas com o tempo, percebi que isso era um padrão. Sempre que eu tentava expressar algo que me afetava, ela me fazia sentir que o problema estava em mim. E o mais perigoso disso tudo é que comecei a acreditar nisso. Comecei a me perguntar, será que estou sendo sensível demais? Será que minha percepção é realmente confiável? Talvez o problema não seja o que está acontecendo, mas sim eu mesma. Esse é o grande perigo da manipulação silenciosa. Não é um ataque direto, mas uma maneira de te fazer duvidar de si mesma. Aos poucos, você vai se anulando, até que sua própria percepção das coisas começa a desaparecer. Você já ouviu falar em gaslighting? Essa manipulação psicológica é muito mais do que simples mentiras ou distorções. É um jogo sujo, onde a pessoa faz você questionar sua própria realidade. Em vez de discutir sobre algo concreto, o objetivo do gaslighting é fazer você duvidar de sua própria mente, das suas emoções, até das suas lembranças mais claras. Jung nos ensinava que as pessoas que não encaram suas sombras projetam seus próprios conflitos nos outros. E uma maneira de fazer isso é fazer você acreditar que o problema está em você. Não se trata apenas de vencer uma discussão, mas de minar sua confiança interna até que você dependa da validação dos outros para ter certeza do que é real. Quando alguém está manipulando sua percepção, os sinais são sutis, mas poderosos. Primeiro, há a constante mudança de narrativa. O que foi dito ontem, hoje é negado. O que aconteceu há alguns dias, agora é uma mentira. E quando você tenta apontar essas discrepâncias, a resposta vem de forma cruel. Você está exagerando, está vendo coisas onde não existem. E assim, as dúvidas começam a surgir em sua mente. Além disso, há algo ainda mais insidioso: invalidar suas emoções. Cada vez que você expressa o que sente, essa pessoa minimiza ou ridiculariza suas reações, fazendo você se questionar se realmente está reagindo de forma desproporcional. Você está sendo sensível demais, dizem. E assim, a dúvida começa a corroer sua percepção de si mesmo. Mas isso não para por aí. Uma tática ainda mais nociva é o isolamento. Essa pessoa começa a te afastar de outras perspectivas, dizendo que ninguém mais entende a situação como ela. E assim,
Você começa a se sentir perdido, sem apoio, acreditando que só essa pessoa tem a chave da verdade. E após cada interação, o que deveria ser claro se torna um grande emaranhado de confusão. Então, como se proteger de uma manipulação tão sorrateira? A primeira e mais importante lição é confiar em suas próprias lembranças e emoções. Se algo te faz mal, isso é real. Você não precisa da permissão de ninguém para validar seus sentimentos. Busque a companhia de pessoas que ofereçam clareza. Converse com quem você confia e compare suas percepções. Às vezes, um olhar externo pode revelar o que você, imerso na manipulação, não consegue perceber. E por fim, se alguém constantemente te faz sentir que o problema é sempre você, é hora de repensar essa relação. Uma pessoa que se importa contigo jamais brincaria com sua percepção, tentando te fazer duvidar de quem você é. E no caso mais inquietante, há pessoas que não apenas manipulam sua realidade, mas projetam suas próprias sombras sobre você, fazendo com que você carregue o peso dos conflitos delas, como se fossem seus. Esse tipo de manipulação é ainda mais cruel, pois não se trata de questionar sua percepção da realidade, mas de te fazer carregar aquilo que não é seu. No próximo ponto, vou te explicar como identificar quem projeta seus conflitos em você, te fazendo sentir culpado por coisas que nunca foram sua responsabilidade. Carl Jung dizia que tudo o que uma pessoa rejeita em si mesma, ela projeta nos outros. Em vez de enfrentar suas falhas, medos e inseguranças, ela os transfere para quem está ao seu redor. E muitas vezes você se torna o alvo dessa projeção. Se alguém constantemente te chama de egoísta, fria, ou te faz sentir culpada por algo que não é sua responsabilidade, pode estar projetando suas próprias falhas em você. Jung explica que, quando uma pessoa não enfrenta sua sombra, ela tenta fazer você carregar o peso disso. Um exemplo disso é quando alguém constantemente se coloca como vítima, acusando os outros de egoísmo ou traição. Mas, no fundo, é ele quem age dessa forma. Essa pessoa tenta fazer você duvidar de si mesma e carregar sua culpa. Como identificar quem projeta sua sombra em você? Se depois de interagir com alguém, você se sentir confusa ou sobrecarregada emocionalmente, pergunte-se: isso é realmente meu? Aprenda a distinguir o que é seu do que não é e não aceite cargas emocionais que não te pertencem. Estabeleça limites claros e afaste-se de quem constantemente te faz carregar seu caos. Finalmente, há pessoas que não suportam te ver brilhar e tentam te fazer sentir inferior. Se essas pessoas estão ao seu redor, é hora de se afastar imediatamente. A inveja é um fenômeno sutil e destrutivo, muitas vezes disfarçada de amizade e apoio. Algumas pessoas estão próximas de você, compartilham momentos e até demonstram admiração, mas no fundo, não conseguem lidar com o seu brilho. Elas não atacam de forma óbvia, mas, a cada conquista sua, começam a mostrar atitudes que diminuem a importância das suas vitórias. Elas podem parar de te parabenizar, minimizar seus feitos ou tentar desvalorizar suas conquistas. Carl Jung explicava que a inveja é uma sombra projetada em outras pessoas. Quando alguém não resolve seus próprios conflitos internos, essa pessoa não consegue lidar com o sucesso de quem está ao seu redor, especialmente se essa pessoa conquistou algo que ela mesma não alcançou. O mais preocupante é que essas pessoas não estão necessariamente distantes de você. Elas podem ser amigos, familiares ou conhecidos próximos que, em silêncio, alimentam o ressentimento pelo seu crescimento. O autor compartilha um exemplo pessoal, em que um amigo próximo, que inicialmente parecia ser uma grande companhia, começou a se afastar à medida que ele alcançava novos sucessos. A cada conquista, a atitude do amigo mudava, e suas palavras de apoio eram substituídas por dúvidas disfarçadas de conselhos. Inicialmente, o autor achava que o amigo estava apenas sendo realista, mas logo percebeu que não se tratava de ajuda genuína,
e sim de uma tentativa de minimizar suas realizações. O mais intrigante é que esse amigo não demonstrava a mesma atitude em relação ao sucesso de outras pessoas. Ele ficava desconfortável e distante quando o autor avançava, o que revelou que a inveja estava presente. A inveja muitas vezes não se manifesta com ataques óbvios, mas de formas sutis, como gestos e palavras disfarçadas, que têm o objetivo de diminuir o brilho do outro. A chave para identificar quem sente inveja em silêncio está na reação das pessoas ao ouvir boas notícias suas. Se em vez de celebrarem sinceramente suas vitórias, elas demonstram indiferença, desconforto ou até tentam encontrar falhas no que você conquistou, isso pode ser um sinal claro. Além disso, se essas pessoas se mostram frias ou distantes quando você tem sucesso, mas se mostram mais calorosas com o sucesso de outros, há algo mais por trás de sua atitude. Em resumo, a inveja oculta é um comportamento traiçoeiro que pode ser difícil de identificar, pois geralmente vem disfarçada de amizade e apoio. Se você perceber que alguém se comporta dessa forma, talvez seja a hora de repensar a relação e ficar atento às atitudes que revelam a verdadeira intenção dessa pessoa. Sempre que você avança em sua vida, nota que algumas pessoas começam a se afastar de você. E isso não acontece por acaso. Não se trata de você estar mudando demais, mas sim de algo mais profundo. A sombra delas não consegue aceitar a sua luz. E qual o problema de manter essas pessoas por perto? Carl Jung alertava sobre o perigo de ignorar a própria sombra. Quando uma pessoa não lida com seus próprios conflitos internos, ela tende a projetá-los nos outros como se fosse uma forma de liberar suas frustrações. Muitas dessas pessoas que sentem inveja sequer têm consciência disso. Elas não se enxergam como invejosas. Não conseguem perceber que suas palavras e atitudes vêm de um lugar de ressentimento. Ao invés de lidarem com suas próprias questões internas, elas direcionam essa energia negativa para tentar diminuir o seu brilho. E não é sempre de forma direta ou agressiva. Muitas vezes se disfarça em palavras que aparentemente são bem intencionadas, mas têm o poder de semear dúvidas em sua mente. Se você não estiver atento a esses sinais sutis, a influência dessas pessoas pode começar a moldar sua percepção. Você pode, sem perceber, começar a desacelerar seus próprios passos, a diminuir suas ambições e até se sentir culpado por querer conquistar mais. Se você não perceber o que está acontecendo a tempo e não cortar esse vínculo, corre o risco de se silenciar, de esconder sua luz para não incomodar as pessoas ao seu redor. E como se proteger dessa inveja disfarçada? Não é necessário confrontar essas pessoas ou provar que você merece o que conquistou. A única coisa que você precisa fazer é estar atento aos sinais e se afastar. Busque se cercar de pessoas que realmente se alegram com o seu sucesso, que se inspiram com suas conquistas e não aquelas que se sentem ameaçadas por elas. Quando alguém verdadeiramente te aprecia, seu sucesso só as motiva a seguir em frente também. E é aí que surge o maior sinal de alerta. Existem pessoas que não se limitam a sentir inveja ou a manipular sua visão, mas que podem causar um verdadeiro caos em sua vida. Esse é o momento de identificar um tipo específico de pessoa que pode arruinar sua estabilidade emocional, mental e até afetar o seu futuro. Essas pessoas não chegam com sinais claros de alerta. Elas não têm uma etiqueta visível de perigo, mas, com o tempo, revelam suas verdadeiras intenções. Muitas vezes, elas se apresentam como amigos próximos, como parceiros ou como alguém que parece ter uma conexão especial com você. No entanto, à medida que o tempo passa, o padrão sempre se repete. Elas surgem com intensidade, com força, mas logo demonstram seu poder destrutivo. No início, parece que você encontrou uma pessoa de energia rara. Sua presença é forte, magnética, e a conexão é imediata. Mas, aos poucos, o que parecia ser uma amizade envolvente começa a revelar um lado sombrio.
Essa pessoa começa a tecer uma teia de confusão, desordem e tensões invisíveis. Antes que você perceba, está envolvido em um turbilhão que não sabe mais como parar. Carl Jung já alertava sobre aqueles que vivem à sombra de seus próprios conflitos internos. Esses indivíduos, ao não reconhecerem suas próprias sombras, projetam essas questões nos outros, criando um caminho de destruição. E ao conhecer alguém assim, foi isso que me aconteceu. Ela entrou na minha vida com uma força impressionante. Desde o primeiro momento, havia algo encantador sobre ela. Sua personalidade era cativante. Seu jeito de falar era tão envolvente que parecia que cada conversa era profunda e cheia de significado. Mas, com o passar do tempo, comecei a perceber algo estranho. Embora houvesse uma energia intensa, havia também algo de instável, sempre rodeada de problemas. Em cada canto de sua vida havia drama, crises e relacionamentos complicados. Sua existência nunca parecia tranquila, estava sempre no olho do furacão. O mais alarmante foi perceber que, sem querer, comecei a ser arrastado para esse caos. O que antes parecia ser intensidade de vida, logo se mostrou uma fonte constante de desgaste emocional. A conexão que parecia profunda se transformou em uma série de altos e baixos. O que parecia ser uma amizade verdadeira passou a ser um campo de batalha emocional, onde cada dia trazia uma nova crise. Então, compreendi. Ela não queria sair daquele ciclo. O caos era uma parte integral de quem ela era. Esse tipo de pessoa não busca estabilidade, porque sua identidade está construída no drama, no conflito constante. Eu estava, sem perceber, me tornando parte disso, e nesse momento fui confrontado com a realidade. O caos dela iria me engolir se eu não tomasse uma atitude. Há uma diferença importante entre alguém que atravessa uma fase difícil e alguém que se encontra imerso no caos o tempo inteiro. Quando alguém não tem paz em sua vida, quando todos os seus relacionamentos são turvos e conflituosos, você pode apostar que mais cedo ou mais tarde, se não se afastar, será arrastado para esse redemoinho. Repare no histórico dessa pessoa. Se todas as suas relações, sejam amizades ou namoros, terminaram em desentendimentos e brigas, se todas as oportunidades foram destruídas pelo seu próprio comportamento, não se iluda achando que com você será diferente. Ninguém é uma exceção. Jung explicava que, se não enfrentarmos nossas sombras, elas comandam nossas ações sem que tenhamos consciência disso. Essas pessoas seguem um ciclo repetitivo, porque não têm clareza sobre quem são. Elas vivem no caos porque, de alguma forma, esse é o único lugar onde se sentem vivas. Se você se permitir ficar ao lado delas, o caos delas será o seu. A maneira de se proteger dessas pessoas: não tente resgatá-las, não acredite que algum dia mudarão, nem espere que o cenário melhore. Quando alguém se recusa a abandonar o caos, a única opção viável é dar um passo para trás e se afastar. Cuide de si mesmo e cerque-se de pessoas que tragam equilíbrio à sua vida. Construa sua própria paz interna e não permita que ninguém a destrua. Se alguém leva o caos para todas as áreas da sua vida, não demorará até que essa energia negativa contamine a sua também. Ao chegar até aqui, você já percebe algo importante. Nem todos que cruzam seu caminho são uma ameaça direta. Algumas pessoas simplesmente sugam sua energia sem que você perceba. Outras manipulam situações discretamente, fazendo você duvidar de si mesma. Existem ainda aquelas que transferem seus conflitos internos para você, fazendo com que carregue o peso que não é seu. E há quem, silenciosamente, tente apagar seu brilho. Mas a pessoa mais perigosa é aquela que vive no caos e busca envolver outros no seu redemoinho. Como Carl Jung nos ensinou, nossa paz depende de reconhecer as energias ao nosso redor. Não se trata de viver com medo, mas de desenvolver a consciência sobre as forças que nos afetam. Se você aprender a reconhecer esses sinais,
e a prestar atenção na energia das pessoas, poderá se proteger antes que as consequências sejam irreparáveis. Não é egoísmo se afastar de quem não acrescenta nada à sua vida. Não é insensibilidade estabelecer limites. Não é exagero confiar no que sua intuição te diz. Isso é seu direito, é sua responsabilidade. Agora quero saber de você. Já passou por uma situação onde a energia de alguém parecia tomar conta da sua paz? Já se viu imerso em um caos que parecia não ter fim, causado por outra pessoa? Como você lidou com isso? Compartilha comigo nos comentários. Estou super curioso para saber como você enfrentou esse tipo de desafio. E claro, de onde você está assistindo, qual cidade é sua? Vamos trocar uma ideia sobre isso. Se esse vídeo fez você refletir e sentir que ele pode ajudar mais pessoas, não deixe de dar o seu like e compartilhar com quem você sabe que está passando por algo parecido. E se você quer continuar aprendendo sobre como proteger sua energia, entender mais sobre como a mente humana funciona e como lidar com as relações que nos afetam, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada do que está por vir. Lembre-se, sua paz e equilíbrio merecem ser cuidados todos os dias. Nos vemos no próximo vídeo com mais conteúdos para fortalecer sua jornada.